E ele chamou os 5 policiais e eles me deram uma surra, quebrando as minhas 2 pernas, o fêmur, o peito, a coluna, a bacia. Ele estava totalmente quebrado. E me colocaram numa solitária. Solitária é uma prisão pequena, tem um buraco no meio. Para você fazer sua necessidade fisiológica, você tem que tampar e dormir bem colidinho. A porta não é grade, é de aço, a cela fica totalmente escura. Tem uma portinha lá embaixo para o carcereiro abrir para colocar a bandeja, para você se alimentar. E uma outra portinha lá em cima para ele entrar em contato com você. E assim que eu acabei de ser espancado, eles me colocaram dentro daquela cela. E eu fiquei 4 dias naquela cela. Quinta, sexta, sábado, domingo. Como eu não podia comer, porque com 2 pernas, 2 braços quebrados, como é que eu ia pegar comida para comer? O carcereiro, sendo ruim, em vez de colocar o prato para mim comer, ele pegava a comida e jogava, a comida caía sobre o meu corpo. E a comida se misturava com a fezes e urina. Como eu não podia me levantar para tirar a roupa, porque com o braço quebrado, coluna quebrada, perna quebrada, o fêmur quebrado, como é que você vai se colocar em pé para tirar a roupa? Então eu tinha que fazer na própria roupa mesmo. Então se misturava fezes, urina, sangue e comida azeda. Imagina uma pessoa 4 dias nessa situação. Quando foi no domingo à noite, o carcereiro abriu a cela, pensando que eu estava totalmente morto. Aliás, antes disso acontecer, eu me lembro um dia, não sei também o horário, porque você não tem noção de dia, se é noite, que a cela totalmente abriu. Eu senti os ratos sair do bueiro, fedendo a fezes, passavam por cima de mim, comia a minha comida e voltavam. Eu cheguei até a dizer pro rato assim, um pensamento, rato, tu é mais feliz do que eu. Eu não chego aos teus pés. Olha a minha situação e olha a sua. Eu estou todo quebrado, fedorento, imundo. E você não. Você entra, come, bebe. É um animal livre, é rejeitado, mas é um animal livre. Entra, sai, come, bebe. E eu nem isso posso fazer. Aqui morrendo e eu não chego aos teus pés. Eu não sei se você já se considerou pior do que um rato, mas naquele momento eu me considerava. Quando foi de noite, o carcereiro abriu a cela, no domingo à noite. Ele teve que botar a mão no nariz, parecia que eu estava em decomposição, de tão fedendo que eu estava. E quando ele foi me pegar para mim, arrastar para fora, para me botar no bandejão do ML, do Instituto Médico Legal, para me ser encaminhado, eu me mexi, ele se assustou e disse: Falcão, você é um cara tão ruim, tão ruim, tão ruim, que nem Deus quer saber de você. Geralmente, como nós quebramos um bandido, igual quebramos você, no segundo dia morre, você já está no 4º dia, tu não morreu. Cara, até para morrer você é um cara ruim, né, Falcão? Você não vale nada, Falcão. E ele começou a falar uma opção de besteira para mim, e eu virei para ele e disse assim: cara, eu juro por Deus, se um dia eu sair daqui vivo, a primeira pessoa que eu vou matar vai ser você. Ele disse que nada, você só esqueceu de fazer 2 coisas: calar a boca e fechar os olhos. O pessoal de outra sede está pedindo, pelo amor de Deus, para me tirar você daqui, você já está fedendo demais, você já está em decomposição. Você só esqueceu de fazer 2 coisas: calar a boca e fechar os olhos. Você está praticamente morto e não sabe que está morto. E ele começou a continuar falando besteira, falando dos processos que eu tinha que responder. E ele vira para mim assim: Falcão, você sabia que você tem 17 processos para responder? Eu não disse nada. E ele virou para mim assim: bom, vou fazer o seguinte com você. Eu sou policial, infelizmente sou evangélico também, mas como policial eu tenho ordem de te matar. Então hoje, meia-noite, você não morrer por esse ferimento, nós policiais não vamos te matar. Mas Falcão, antes de eu te matar, meia-noite, agora são 8 horas, eu gostaria que você ouvisse o programa da minha igreja. Eu sou evangélico e eu gostaria que você ouvisse o programa da minha igreja. E eu olhei para ele e disse em pensamento: esse cara não é crente de coisa nenhuma, só se for crente do diabo, porque de Deus não é. Para fazer isso que ele está fazendo, não é crente de Deus. E ele disse assim: vou colocar um rádio para você ouvir o programa da minha igreja. Só que eu não acredito que Deus possa fazer mais nada por você. Acho que nem adianta nem você rezar, nem você orar, que Deus não vai fazer mais nada por você. De tão ruim que você é, Deus não pode fazer mais nada por você. Mas por questão de consciência, eu vou colocar o rádio para você ouvir o programa da minha igreja.
para que você nunca diga para Deus que ninguém nunca pregou o Evangelho para você. E ele foi lá, pegou o rádio, amarrou o rádio na parte de cima da porta e me trancou. Eu esqueci de contar uma história antes. Naquela época eu detestava os evangélicos porque eu não sei, mas eu não gostava dos evangélicos. Uma vez eu me lembro que eu estava numa praça usando droga com o meu pessoal de quadrilha e eu percebi que estava chegando naquela praça um grupo de evangélicos para fazer o programa ao ar livre. E eles começaram a montar equipamento de som deles e tudo para fazer o programa ao ar livre. E eu com meus colegas fumando, cheirando, quietinho. Eu cheguei até a dizer para os meus colegas, vamos ver como é que vai ser a programação deles. Vamos assistir a programação deles. E quando o pastor estava tudo pronto para começar o programa, eu percebi que o pastor pegou o microfone. Eu falei, agora vai começar o programa. Mas o pastor, em vez de nos cumprimentar, nos dar boas-vindas por estar ali, ele, ao olhar para mim, apontou o dedo para mim e disse assim, porque ladrão, assassino, traficante, chefe de quadrilha nunca vai entrar no reino do céu. Isso foi suficiente para mim ficar irado com ele. E eu virei para os meus colegas e disse assim, nós estávamos quietos, não estávamos? Vamos dar um troco nesses caras, vamos acabar com todo esse programa. Dentro que eu estava, já fui dando tiro no pastor, damos soco nos irmãos, nas irmãs, quebramos equipamento de guitarra, quebramos tudo. E quando nós íamos fugindo, os irmãos gritando e tudo, quando nós íamos fugindo, eu percebi que o pastor ainda estava vivo e voltei para dar um segundo tiro nele. E quando eu apontei a arma para atirar na cabeça dele, a polícia vinha chegando e eu disse rapidamente, pastor, quero ver se eu como ladrão assassino não vou entrar no reino do céu, e saí correndo. E agora eu tinha que ouvir a mensagem das pessoas que eu mais odiava, que eram os evangélicos. E o pastor usou Jeremias 29, verso 13, que diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o pastor começou a explicar o versículo, dizendo assim, esse versículo é versículo de promessa. Se você buscar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, esse Deus poderá aparecer para você e mudar o rumo da sua vida. E eu falei para comigo mesmo, esse pastor deve estar maluco. Deus ama pessoas que é bom. Eu não sou bom, eu sou ruim, sou assassino, sou assaltante, sou viciado. Deus só vai aparecer para quem é santo. Então eu não sou santo, Deus jamais vai aparecer para mim. E o pastor continuou com a mensagem e usou Jeremias 31, verso 3, que diz assim, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atraí. E o pastor continuou a explicar esse versículo, dizendo assim, Deus nos ama com amor eterno. E quando ele estava explicando o amor eterno de Deus, eu falei comigo, esse pastor deve estar maluco. Se Deus me ama, por que ele me deixou aqui quebrado, fedorento, imundo? Se tudo que eu fiz com ele, então ele teria que estar preso aqui comigo também, sofrendo comigo também. Que Deus é esse? Cadê o amor de Deus para comigo? E o pastor continuando falando do amor de Deus, eu falei assim, se Deus me amasse, eu não estaria aqui. Ele estaria aqui comigo. Porque tudo que eu fiz, eu usei o nome dele. Na minha ignorância, eu falava assim, se Deus quiser, eu vou matar aquele cara, conseguia matar, e dizia assim, graças a Deus que eu matei esse cara, graças a Deus que Deus me ajudou a matar esse cara. Assaltava um banco, dizia, graças a Deus que Deus me ajudou a assaltar o banco. E agora eu estou aqui sozinho, quebrado, fedorento, que amor de Deus é isso? E quando estava terminando o programa, eu percebi que a mensagem era diretamente para mim, porque o pastor disse assim para mim, vocês que estão na cela, na solitária, está totalmente quebrado, ferido, mais para a morte do que para a vida, busca esse Deus. Deus nesta noite está te dando a única oportunidade para você ter encontro com Ele. Se você buscá-lo de todo o coração, de toda a tua alma, quem sabe que esse Deus poderá aparecer na tua vida e mudar o rumo da sua vida. Mas se você não buscá-lo, infelizmente Deus não poderá fazer mais nada por você. Acabou o programa, o carcereiro veio, abriu a cela e gritou comigo, como é que é, Falcão? Gostou do programa? Nem adianta rezar, nem adianta orar. São 9h30 da noite. Daqui a 2 horas nós vamos te matar.
E ele começou a desamarrar o rádio, tirar o rádio da porta. E eu olhei para ele e disse assim: cara, eu juro por Deus, nem que eu tenha que ir no céu, no inferno, vou te procurar para te matar. E tem essa, não vou te matar com 38 não, vou te matando aos poucos. Você nunca mais falar isso para mim. Que nada. E tem essa. Dessa vez a tua quadrilha nem vai conseguir entrar aqui dentro. Porque a Secretaria de Segurança mandou mais policiais para cá. E tem até policiais de lá de fora para a tua quadrilha não te resgatar. Então tu vai sair daqui totalmente morto. E ele me trancou. E agora comecei a meditar na palavra do pastor. Se eu deveria fazer experiência com Deus ou não. Pelo outro lado, eu falava assim: o carcereiro diz que não adianta nem eu rezar e orar que Deus não vai atender minha oração, de tão ruim que eu sou. Mas algo dizia para mim, na minha mente: faça experiência com Deus, faça experiência com Deus. É por isso que Jesus disse assim: se ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. E eu resolvi fazer a experiência com Deus. E eu falei para Deus assim: Senhor, eu não sei rezar, também não sei orar. Mas se tu é um Deus de amor, misericordioso, conforme o pastor falou na rádio, e se tu me ama realmente, que tu apareças aqui agora. Eu quero te conhecer. E eu estou te buscando de todo o meu coração. Apesar que eu sei que não sou digno de ser aceito por ti, porque já matei, já roubei, já fiz tanta crueldade, mas se tu me ama realmente, que tu apareças aqui agora. Eu fiz 3 vezes esse pedido, não aconteceu nada. Esperei alguns minutos, se passaram. Não aconteceu nada. E eu falei comigo mesmo: tá vendo? É por isso que eu detesto os evangélicos. São tudo bando de mentirosos. Eu vou fazer o seguinte: se um dia eu sair daqui vivo, eu vou lá na rádio, vou matar esse pastor para ele nunca mais pregar mentira. E quando eu acabei de falar essas palavras, daquela cela totalmente escura, começou a surgir uma pequena luz da parede. E a luz foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E eu tentava ver quem estava atrás da luz, não conseguia ver. E eu falei comigo mesmo: tá vendo? Esses policiais são bobos mesmo. Para que usar esse farol tão forte em cima de mim? Se eu estou todo quebrado, fedorento, mundo, não tenho nem como sair daqui. Se meus colegas invadiam a delegacia, no que eles me pegarem, pela forma que eles me pegaram, uma dessas costelas que está quebrada poderá furar o meu pulmão, o meu coração, acabou com a minha vida. Então não tem nem como sair daqui. Acho que nem de maca eu tenho condição de sair daqui. E quando eu acabei de falar isso em pensamento, e ouço uma voz me chamar: Adilson, 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 tu não estás só, eu estou contigo. E eu tomei um susto e falei: poxa, todo mundo me chama de Falcão Alegre, agora essa pessoa me chamando pelo meu próprio nome. Falei: minha mãe não é porque é voz de homem, meu pai também não é porque meu pai está morto, meus colegas não é porque todos eles me chamam de Falcão, a polícia também me chama de Falcão. E comecei a imaginar quem poderia ser. E quando eu estava imaginando quem poderia ser, pela segunda vez me chama: Adilson, 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 tu não estás só, eu estou contigo. E comecei a pensar quem poderia ser, depois eu me lembrei: peraí, alguns minutos atrás eu fiz um pedido a Deus. Será que essa luz que eu estou vendo e essa voz que eu estou ouvindo é de Deus? Eu vou fazer o seguinte: se me chamar pela 3ª vez, da mesma forma que me chamou pelas 2 vezes, eu vou perguntar quem é. Se me responder, saberei que é Deus. Se não me responder, não saberei quem é. E pela 3ª vez me chama: Adilson, 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 tu não estás só, eu estou contigo. E mais do que depressa, eu perguntei: quem é que está me chamando? Eu obtive a resposta na hora: eu sou Deus ao qual tu está pondo à prova. Querido, eu não tive mais dúvida que eu estava na presença de Deus. E eu falei: Senhor, se tu é um Deus de amor, misericordioso, e se tu me ama realmente, conforme o pastor falou na rádio, me cure dessa enfermidade, porque eu tenho certeza que de hoje eu não passo. Eu não vi a mão de Deus. Mas de repente eu comecei a sentir um peso de uma mão invisível a tocar no meu corpo. E aonde esse peso da mão me tocava, os ossos se encaixavam, as feridas se fechavam, as balas começaram a sair do meu corpo, o meu braço começou
os ossos dos meus braços começaram a se encaixar, as da perna começaram a se encaixar. Aonde que a mão de Deus tocava em mim, eu estava ficando totalmente curado. Depois eu sinto uma mão me pegando pela camisa, da mesma forma, igual aquele soldado me pegou, me jogou longe. Eu sinto uma mão poderosa me suspendendo. E quando eu estava sendo suspenso, eu percebi que a coluna estava indo para o lugar, a bacia estava indo para o lugar, o fêmur estava indo para o lugar, da perna para o lugar. E eu fui suspenso, mais ou menos um palmo. Eu fui suspenso, depois eu fui colocado no chão de novo, mas eu fiquei totalmente em pé, totalmente curado, sem nenhum. Nem eu mesmo acreditei. Comecei a me poupar todinho, passar a mão no meu corpo todinho, e eu percebi que todos os meus ossos estavam encaixados. Tentei respirar fundo, e quando eu nem poderia respirar, eu consegui respirar sem sentir nenhuma dor. Cuspi para ver se o cuspe saía com aquele sangue preto pisado, o cuspe saiu branco com a neve. Depois eu percebi que realmente eu tinha recebido a cura da parte de Deus. E de felicidade eu dei um grito bem alto na cela. Deus me curou, louvado seja Deus. E agora eu não sabia o que fazer. Eu olhava para o meu corpo, passando a mão, tudo. E eu só sorrindo de felicidade. E às vezes começava a sair lágrimas dos meus olhos. E a luz permanecia ali na cela sem falar nada. Depois eu falei para Deus assim: Senhor, muito obrigado, porque agora eu sei que tu me ama. Só que eu quero lhe fazer mais um pedido. Se os policiais não me mataram hoje, meia-noite, que é o plano deles, amanhã vai ser meu julgamento de um processo. Só que eu tenho 17 processos para responder, um pior do que o outro. E o pedido que eu quero te fazer é isso: se tu me libertar desta prisão e me livrar de todos os meus 17 processos, até quarta-feira, 6 horas da tarde, eu prometo que eu vou te seguir. Aonde tu mandar ir falar desse milagre que tu realizou na minha vida, irei com todo prazer. Não vou medir distância, altura, longura. Aonde tu mandar ir, irei com todo prazer. A luz desapareceu sem me dar uma resposta. E agora tirei aquela roupa suja de fezes, de urina, abri a torneira, comecei a me banhar. E percebi que realmente o Espírito Santo entrou na minha vida. E como diz o salmista no Salmo 40, que diz assim: quando eu estava glorificando a Deus, comecei a cantar, louvando a Deus. Hoje eu posso me encaixar neste salmo que diz assim, Salmo 40, de 1 a 3. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço da perdição, de um tremendal de lama. Essa lama que está se referindo às drogas, os vícios, os roubos, os assaltos. Ele me tirou da lama, colocou-me os meus pés sobre uma rocha. Quem é a rocha? Cristo Jesus. Ele me firmou os meus passos. E me pôs nos meus lábios um novo cântico. Nos meus lábios só saía palavrão, urgia. E agora Deus me colocou um novo cântico nos meus lábios. E agora eu louvo a Deus com todo prazer. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no nosso Deus. E agora eu comecei a louvar e glorificar a Deus quando eu estava naquela cela totalmente escura, mas mesmo assim estava glorificando a Deus. A luz da cela se acendeu. Eu vi que não era luz divina porque era a lâmpada que estava acesa. E a portinhola da porta se abre, era o carcereiro. E quando ele me viu tomando banho, feliz da vida, glorificando a Deus, ele regalou o olho e disse: Falcão, tu era para estar morto, como pode estar em pé? E eu virei para ele assim: esse Deus que você falou que não podia fazer mais nada por mim, que não adiantava eu rezar e orar, que ele não podia fazer mais nada por mim, eu clamei por ele. E ele se fez presente nesta cela aqui. Ele fez 3 coisas na minha vida. O que ele fez, Falcão? Deus me tocou, Deus me curou e Deus me transformou. Agora eu não me chamo Falcão Alegre, agora eu me chamo Adilson Pereira da Silva, remido pelo sangue de Cristo Jesus.
E quando eu falei terminei de falar essas palavras, aquele carcereiro começou a se tremer todo. E começou a me fazer perguntas de como era Deus, a forma que Deus me curou. E eu só respondia: Deus me tocou, Deus me curou e Deus me transformou. Não sou mais Falcão Alegre, agora sou Adilson Pereira da Silva. E ele saiu tremendo dali. Talvez aquele carcereiro deve ser um de vocês também. Diz que é cristão, mas não conhece a Bíblia e nem conhece o poder de Deus. Quem é um homem para dizer que Deus não pode fazer algo por alguém? Quem somos nós para dizer isso? Como está escrito em Mateus 22, 29, diz assim: respondeu Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós, muitos cristãos, erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E é por isso que às vezes nós falamos coisas que não deveríamos falar, como esse carcereiro falou, que nem Deus poderia fazer algo por mim. E agora, quando ele me vê curado, me vê glorificando a Deus, ele começa a se tremer todo. E ele chamou os outros policiais. Quando os outros policiais começaram a fazer perguntas e tudo, e eles começaram a discutir entre eles se me matariam ou não, meia-noite ou não. Já era por volta de 10h30 para 11 horas mais ou menos, e estavam discutindo se me matariam meia-noite ou não. Graças a Deus resolveram não me matar.